Bom dia, estamos aqui na Universidade de São Paulo com o biólogo Guilherme Ramos. Guilherme, o que é metabolismo energético? Bom dia. Metabolismo energético são todas as reações celulares relacionadas à obtenção e à utilização da energia. Você poderia nos explicar o que é a faceta do metabolismo? Na respiração celular, quando uma célula queima açúcares em suas mitocôndrias para obter a energia para suas atividades. Nos explique o processo da fotossíntese, Guilherme, por favor. No processo da fotossíntese, uma célula vegetal absorve luz do sol e produz alimento nos seus cloroplastos. Ocorre também um processo do metabolismo energético. Eu fiquei sabendo que existem vários tipos de metabolismos. Guilherme, você poderia citar um exemplo para nós? Os organismos retiram energia das mais diversas moléculas orgânicas, açúcares, aminoácidos, ácidos gordos, etc. Mas a glicose é frequentemente tanto na fermentação como na respiração. Oi, Guilherme, eu fiquei sabendo que existe mais de um metabolismo. Você pode falar um pouco mais sobre eles? Tem o metabolismo energético, que eu já falei. Tem o metabolismo plástico estrutural, que é também chamado de metabolismo de construção. Está normalmente relacionado à produção de celular de proteínas. Tem o metabolismo de controle. As reações químicas da célula estão todas relacionadas a uma fiscalização, um controle biológico que a célula faz. Voltamos ao estúdio do STTV. Guilherme, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, eu. Agora é com vocês. Muito obrigado aí, Matheus Nobre, Guilherme Ramos. E também vale ressaltar, que a glicose é uma das reações iniciais da degradação, semelhantes em todos os tipos de fermentação e na respiração aeróbica. E o STTV está acabando por aqui. Amanhã tem mais. Obrigado pela sua audiência e ficamos por aqui. Tenha um ótimo final de semana. Boa noite, estamos aqui no Jornal Não Nacional Santa Teresa. Como vocês viram de manhã no STTV com o biólogo Guilherme Ramos, ele falou sobre o metabolismo energético. Eu vou falar sobre o metabolismo energético na parte sobre os carboidratos e lipídios. A sequência que iremos falar é a ocorrência dos carboidratos em alimentos comuns, como são classificados os carboidratos, como os carboidratos são utilizados no interior da célula, fermentação e respiração celular, como os carboidratos são produzidos na natureza, fotossíntese. Os carboidratos, comumente chamados de açúcares, são os principais responsáveis pelo fornecimento de energia para o trabalho celular. Embora os lipídios e as proteínas possam ser usados pela célula como combustíveis, os carboidratos são fornecedores preferenciais de energia para as atividades celulares. Os carboidratos monossacarídeos, de forma geral, estão presentes no sangue dos animais. Assim, o tubo digestório tem a tarefa de transformar disacarídeos e polissacarídeos em monossacarídeos. Isso permite a absorção no tubo digestório, porque somente os monossacarídeos normalmente são capazes de atravessar as membranas plasmáticas celulares. Disacarídeos são sempre formados pela reunião de duas moléculas de monossacarídeos que reagem entre si, havendo a perda de uma molécula de água, desidratação. A sacarose, açúcar de cana, é o exemplo mais corriqueiro de disacarídeos. Polissacarídeos são moléculas gigantes, formadas por numerosos monossacarídeos ligados uns aos outros. Por esse motivo, são chamados de polímeros de monossacarídeos. Já que falamos de carboidratos, vamos também falar sobre os lipídios. Lipídios são substâncias muito abundantes, tanto em animais como em vegetais. Compreendem os óleos, as gorduras, as ceras, os lipídios compostos e, por fim, os esteroides estruturalmente diferentes dos demais lipídios. Dentro do metabolismo energético está também a digestão. Vamos falar
como o nosso organismo digere um lanche. Toda a água e os sais minerais que estão no lanche descrito no item 2 serão absorvidos diretamente pela mucosa do intestino, porque são constituídos por moléculas pequenas. Isso também acontecerá com os monossacarídeos já prontos, como a glicose existente na alface. Assim sendo, podemos dizer que a água, sais minerais e glicose não precisam ser digeridos, porque são absorvidos diretamente. Porém, disacarídeos e polissacarídeos precisam ser hidrolisados. Os processos que liberam a energia. Sempre que queimamos um combustível como gasolina ou álcool, ocorre liberação de energia. No caso da gasolina queimada no motor de um carro, a energia escondida nas moléculas do combustível é transformada. Parte dela é energia de movimento que faz o carro andar e outra parte no calor. Nos organismos vivos, os açúcares funcionam como combustíveis. No interior das células ocorrem queimas dos açúcares que fornecem a energia necessária para o seu funcionamento. É isso aí, depois desse complemento que a gente fez na entrevista do Guilherme Ramos, biólogo da USP, ficamos por aqui no Jornal Não Nacional Santa Teresa. Tenha uma boa noite. Vai. O que eu falo agora? Eu não sei falar. Será que eu falo sobre os processos? Obrigado! Eu fiquei sabendo que existe mais de um tipo de metabolismo. Guilherme, cite um exemplo para mim. E vale ressaltar que a glicose é um conjunto das reações iniciais da degradação da glicose. Seu cabelo! Vale ressaltar que a glicose é um conjunto de reações iniciais da degradação da glicose, semelhantes em todos os tipos de fermentação e na respiração aeróbica. A glicólise decorre no citoplasma e consiste na degradação da glicose em ácido pirúvico. Voltamos ao estúdio da CTV. Ô Guilherme, muito obrigado pela sua participação. Volto sempre, tá? Alô.